Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos o projeto de lei de terceirização da mão de obra de trabalho. Mas, além disso, discutimos também um projeto de sociedade. Marcelo, ninguém quer pagar mais por um serviço que poderia pagar menos. Ponto. No Brasil, a burocratização do trabalho é gigantesca. É muito difícil de lidar, até para o próprio trabalhador, já, de entender quais são os direitos dele. Que sociedade que queremos? Uma sociedade onde o Estado protege o empregador demais, e isso traz custos, ou um Estado menor? Quem promove o benefício social é o empregador. Vão deixar os empresários dar emprego às pessoas. Marcelo, como é que é mediar esses dois polos? Na verdade, a gente tem que entender aí a essência do próprio direito do trabalho, né? O direito do trabalho, muito embora ele seja um ramo de direito privado, que trata, de um modo geral, de particulares, mas é um direito que, na sua essência, ele é extremamente protetivo. Isso por quê? Porque num plano fático, onde envolve uma relação entre capital e trabalho, é natural que aquele que detém o capital se sobreponha a quem detém o trabalho. Então, o direito do trabalho busca, no plano jurídico, retificar esse desequilíbrio. E isso ocorre por meio da proteção à parte hipossuficiente, que aqui a gente chama de trabalhador, no caso, o empregado. Então, independente de um Estado mínimo, né, ou de um Estado, vamos dizer assim, máximo, mais atuante, a gente não pode deixar de lado essa essência do direito do trabalho, que vai se estabelecer dessa maneira, onde reconhece uma parte dessa relação jurídica, que é o trabalhador como hipossuficiente. Então, toda discussão em torno da terceirização, todas essas controvérsias, elas surgem a partir desse questionamento. Como fica esse hipossuficiente? O que seria juridicamente melhor para esse trabalhador? A garantia de postos de trabalho ou a garantia efetiva de direitos trabalhistas? Porque aqui a gente está lidando com duas situações bem distintas. Uma, que ao meu ver é um trabalho mais especializado, que na verdade a terceirização ela surge inicialmente com essa finalidade de atender uma mão de obra extremamente especializada, que para evitar de retirar o norte da empresa, do sentido empresarial, então o que a gente chama de atividades periféricas, permitiu-se a contratação de trabalhadores por meio da terceirização. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o serviço de vigilância. Porque é um serviço extremamente especializado, onde esse trabalhador, ele passa por cursos de formação, ele tem porte de armas, tem inscrição na Polícia Federal. Então, se aquele ente empresarial tirar o foco, um banco, tirar o foco do seu negócio maior, que, por exemplo, é lá o gerenciamento de contas, enfim, empréstimos, para atender a esse tipo de trabalhador, isso poderia estar desviando, né, por exemplo, o seu norte empresarial. Agora, do outro lado, esse exemplo, por exemplo, dos trabalhadores da CEMIG, em que alguns são prestadores de serviços de forma terceirizada, aí a gente já não percebe mais essa atividade periférica. A gente já está partindo, já entrando numa atividade que nós do ramo jurídico chamamos de atividade fim, da finalidade do empreendimento, da finalidade do próprio ente empresarial. Então, ora, se essa é a finalidade dele, então ele tem que investir nesse trabalhador. Então, o que, por exemplo, a gente tem de dados, em alguns países da Europa, por exemplo, na França, a terceirização ela é proibida. Né? Essas situações de acidente de trabalho é um dado concreto mesmo. Por quê? Como o foco empresarial, ele quer, né, não sair daquela rotina da sua atividade, então o que fica aí na margem fica sem proteção. Então, ele não vai investir em equipamento de proteção individual, ele não vai investir
em cursos, né, de proteção mesmo. Quando o Marcos, Jairo, ele coloca essa questão, né, de que a sua conta, por exemplo, eu não entendo como é que essa conta fecha. Aí ele coloca que é muito mais fácil. E a Marcela coloca isso. A explicação fica clara. E outra coisa, se são 7 mil os concursados com treinamento, como você disse, 4 meses de treinamento, 2 anos de estágio, proteção, e esses outros 30 mil, 4 vezes mais, o ideal seria concursar esses 30 mil e colocar, o Estado não ia ficar inchado demais, já? Olha só, é um outro debate que é interessante a gente fazer. A terceirização, nós estamos falando aqui da atividade fim, não atividade meio, como era o início lá na década de 80, 90, que aí distorceu tudo e está distorcendo com esse projeto. A terceirização ela não gera nenhum emprego no Brasil, ela substitui os empregos. Aí tem essa diferença que a pessoa tem que entender. Ela não está gerando nenhum emprego. A CEMIG hoje tem 8 milhões de consumidores. A CEMIG precisa de 37 mil funcionários. Então, ela não gerou nenhum emprego dentro da CEMIG, a terceirização. Ela simplesmente substituiu. Ela tirou um trabalhador qualificado, que foi treinado para prestar um bom serviço para a população, e colocou um trabalhador, infelizmente, numa terceirizada que não tem esse propósito dentro da empresa. Então, quando a gente discute aqui a questão social desse processo de terceirização, não está sendo bom para os trabalhadores, para perguntar a qualquer trabalhador terceirizado, inclusive faxineiro, o vigilante, onde que ele preferiria trabalhar e das condições de trabalho dele. Por exemplo, um trabalhador terceirizado, dificilmente ele tira férias. Porque a rotatividade é tão grande das empresas terceirizadas, mudando nos setores, nas empresas, que quando ele completa 2 anos, que ele vai tirar as férias, aquela empresa sai, porque o contrato venceu, aí a empresa tomadora não quer mais aquela empresa, troca, e nessa articulação da troca, aquele trabalhador vai para a nova empresa e não tira férias. Cara, eu acho que eu fui bastante parcial no meu comunicado, a professora Marcela, eu acho que eu fui bastante parcial pensando nesse estado que nós estamos caminhando, né? Será que os 8 milhões de consumidores da CEMIG, se tivessem a conta aumentada em função de que esse trabalhador, esses 30 mil, agora concursados, teriam mais direitos, receberiam mais, a conta necessariamente aumentaria? A conta aumentaria? Não, aí não tem aumento, olha só para você ver. A CEMIG está desde 97 com um processo de terceirização muito forte. A gente paga uma das contas mais caras do Brasil de energia. Além de pagar uma das contas mais caras, talvez o consumidor da CEMIG não saiba que está pagando também pela morte desses trabalhadores. A qualidade do serviço da CEMIG caiu. Você vai aqui na Zona Sul de Belo Horizonte, Jairo, a população da Zona Sul de BH não aceita ser atendido por um terceirizado da empresa. Ela exige que seja um funcionário da CEMIG para atendê-la. Porque ela sabe que a qualidade ali vai ser diferenciada, não pelo ser humano, estou falando pelo processo de trabalho. E que ela não vai ter um retrabalho de ter seu atendimento ali no momento e depois a energia acabar de novo. Então já tem um processo da própria população entendendo que a terceirização não serve. Hoje a CEMIG, que eu queria ver onde que essa conta fecha, a CEMIG, no último concurso dela, ela contratou eletricista a R$ 1.200 inicial o salário. Sim. Uma empreiteira paga hoje R$ 1.500 para o seu eletricista. Então, se a CEMIG contratasse direto através de concurso, que é mais democrático, estou falando da empresa pública, que aí é mais democrático, toda a população de Minas teria oportunidade tentando para uma empresa igual a CEMIG está pagando inicialmente com o eletricista dela R$ 1.200. As empreiteiras hoje pagam R$ 1.500. Marcos, entra nesse debate. Olha que curioso. Ele fala que a contratação via uma empresa terceirizada gera um funcionário que não presta um bom serviço, que não tira férias. Que se machuca. Sim. Veja bem, no nosso segmento acontece exatamente o contrário. Porque o que as empresas que prestam serviço de limpeza, portaria, o que elas fazem? Elas tiram da informalidade esse empregado que não tinha uma carteira assinada, que não tinha nenhum direito trabalhista assegurado. Ela faz isso. Porque esse empregado de baixa qualificação, dificilmente ele encontraria mercado. Então, o que as empresas fazem com esse empregado? Ele tem uma baixa qualificação, eu contrato esse empregado, eu treino ele porque o serviço que ele vai fazer não tem grande complexidade, eu forneço para ele um vale alimentação, forneço para ele vale transporte, o sindicato ao qual ele está afiliado propõe na Convenção Coletiva de Trabalho... Agora, Marcos, do mesmo jeito que eu fiz uma pergunta advogado do diabo para o Jairo, não soa como algo descartável do ser humano pensar assim,
se esse funcionário, se a dona Cida não foi, ela será substituída por outra imediatamente. E é isso que o Marcos colocou, que o Jair colocou aqui agora. O sujeito morreu ou a rotatividade é tão grande que o sujeito não tira férias porque ele morre de medo de ser mandado embora. Sim, mas o fato de eu ter mandado um funcionário substituindo aquele que faltou não quer dizer que eu vou mandar ele embora. Sim. Né? Eu nem posso fazer isso. Se ela me justifica a falta porque ela estava doente ou um outro problema semelhante, eu não posso fazer isso, porque o meu contrato de trabalho impõe determinadas regras. Marcelo, não caminhamos para uma lógica muito fria nas relações entre as pessoas? Sim. Eu estou dizendo, além da lógica de trabalho, fazendo de novo uma ponte, assim. Mas Não, veja... Por favor, por favor. Não, por favor. Mas veja bem, o que ele acabou de dizer, né? Na realidade, o objetivo da empresa ao contratar uma empresa para prestar, porque na verdade, quando você faz essa contratação, você não está contratando a pessoa, você está contratando o serviço. Então, a empresa prestadora de serviço, ela coloca a pessoa para executar, mas você está contratando o serviço. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque, para ela, o custo é muito menor. Ela contrata aquele serviço que tem um prazo de duração, aquele serviço terminou, ela dispensa os empregados e continua. Se ela fosse adotar o processo, eu estou dizendo do ponto de vista da empresa, se ela fosse adotar o processo de fazer o concurso, o que ocorre? Você faz o concurso, o empregado é admitido e ele não vai ser mandado embora. Né? Ele vai ficar na empresa até de se aposentar. Você entendeu então, né, Jair? Você entendeu? Você contratou um serviço, não aquela faxineira Você não que contratou. você tem afinidade Você com não... ela. Então a questão humana acabou aí. Você não está contratando a faxineira, você está contratando um serviço de limpeza. É isso que você está fazendo. E aí, o que se percebe aí? O vínculo do ser humano um com o outro acabou ali. A curiosidade maior é o seguinte, que veja bem, do ponto de vista dele, né, e do seu ponto de vista também, o que você está alegando essa impessoalidade na prestação do serviço. Do ponto de vista da empresa que contrata o empregado, ocorre o contrário. Porque o que eu fiz? O que a empresa fez? Ela tirou a pessoa da informalidade, contratou, assinou a carteira de trabalho, concedeu legalmente os benefícios a que ela tem direito, ela assegura para ela recolhimento de fundo de garantia, INSS, além de outros benefícios que o sindicato impõe na hora de assinar a convenção coletiva, que vai trazer benefícios para ele e para a família dele. Sim. Então, do ponto de vista da empresa que contrata um empregado, a empresa prestadora de serviço, há um benefício enorme para quem é contratado. Doutora Marcela, no próximo bloco, mediar isso de novo. Vamos. E você está satisfeito com o seu trabalho? Um abraço, Joaquim. Esse é que manda lá no condomínio mesmo. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.